Personalidades de Brasília. Você vai conhecer agora uma figuraça, um agitador cultural, produtor, o inoxidável Mário Pacheco, que está sempre aí produzindo altos shows aqui na chácara dele. Então é uma figura da cidade realmente, um cara que escreve, tem um texto maravilhoso. E ele mora aqui no Guará, no setor de chácaras aqui do Guará, dentro da cidade, dentro de Brasília. Então aqui rola vários espetáculos, muito bacana. Mário Pacheco. Mário, vamos falar de você, porque muita gente aí que vai te conhecer agora. Vamos falar um pouco de você nasceu aonde, chegou em Brasília quando, vamos falar desse lado inoxidável. Bem, são dados biográficos básicos que faltou emprego em São Paulo. Então nós viemos para Brasília para nos tornar servidores públicos. Essa é a minha verdade, eu sou servidor público há mais de 32 anos, mas meu pai sempre foi comerciário. E uma frase do meu pai, ele sempre fala assim: Mário, não te metes com estes punks porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Esse foi o primeiro degrau da minha descida ao mundo cultural. Certo. E você chegou em Brasília quando mesmo? Sim? Olha, eu cheguei em dezembro de 75, e o ano seguinte, 76, era bicentenário dos Estados Unidos, a música pop ainda era muito efervescente, se esperava pela volta dos Beatles e o rock brasileiro estava no seu apogeu. Então a gente estudar numa escola classe daquela era uma coisa completamente diferente, porque a gente vinha de grupo escolar e a escola classe tinha um jardim imenso, arquitetura maravilhosa que inspirava liberdade. Legal, isso é importante. E o seu entrar mesmo assim, a sua influência de querer fazer arte, Eu vou te falar assim, não ouse falar mal de mim para um fã meu, o Lourenço Dutra. Ele começou a questionar a legitimidade da minha autoridade perante o professor Edmar e ele foi ríspido. Júnior, o papel é o seguinte: o tanto que eu admiro você, eu admiro o Mário, e eu exijo que você não fale mal dele comigo. Isso é bacana, tá vendo? Então, são dois artistas. O Lourenço é um lá, mas só que não pode falar mal de ninguém, Então essa história, o princípio básico é esse. Você que é jovem, que está curtindo aí, conhecendo aqui o Mário, então a sinceridade em primeiro lugar. E o Museu do Rock, porque aqui é conhecido como o Museu do Rock. Olha, o negócio é o seguinte: eu tive um mar de rosa durante 25 anos com a minha companheira, a professora Rosângela Menezes. Então, ela que me fez, ela que me criou, ela que me colocou na estrada. Com a ausência dela, eu vi que ela era o motor que realizava grande parte dessas celebrações. E foi devido a ela que durante esses últimos 25 anos que eu acumulei esse número inexato de memorabilia pop, de cartazes, de quadros, de lembranças, cara. Eu sou um acumulador ativo. Legal, legal. Então aí surgiu o Museu do Rock, Porque você tem a história dos Beatles, você tem a história do rock. O negócio é o seguinte, tudo começa com jornal. O cara começa fazendo cruzada, aí vai colocando, guardando recorte de jornal. Daqui a pouco ele está com a montanha de informação, aí ele tem que transformar num fanzine. Com a evolução da história, ele vai para a rede social com o site, agora são as redes sociais. E quando você vê, o negócio se propaga como um fogo-fato, e você tem um museu em casa ou um templo do rock. Eu acho isso assim uma coisa exorbitante, estratosférica, que em vida a gente jamais pensava assim morar em Graceland. Mas eu sou humilde. Legal. E do próprio bolso, Você entra ano e sai ano e o show não para aqui. Olha, no Museu do Rock, aqui na sua chácara. Eu vou te falar assim, esse negócio do próprio bolso é uma coisa que eu sou assim, antissistema, anti-status quo, anti-establishment. Aquelas coisas que a gente lê, aquelas cartilhas dos beats lá, da Beat Generation, o Stock Nation. Então eu cresci aquilo antissistema. E eu nunca tive necessidade de ter um trocado para fazer alguma coisa. E Renato Russo é que deu a máxima. Aonde tiver uma tomada, plugue a sua guitarra. Essa é a nossa máxima, do it yourself, cara. Legal. E você, pegou toda a era, toda a época do rock, de Brasília, o saudosismo, dos anos 80. Conheceu,
a galera toda. Olha, aí. eu vou te falar assim, a vida tem sido tão boa porque eu conheci pessoas como o Louro Jones, admiro muito, Magu Carta Branca, conheci o Renato Russo, cara. Então é muito legal e hoje eu estou conhecendo a Napolino, Ari, o Podrão, o pessoal lá de Lusiânia, o Silvio. Então quer dizer que o verdadeiro artista é que ele consegue comunicar com todas as tribos. A Cida Carvalho, que eu não posso esquecer Não dela. pode esquecer da Cida, é uma grande artista. Murilo Lima, aí você vê Mariana Camelo. Ó, nós vamos ficar a noite todinha, não vamos conseguir falar dos nossos amigos. Exatamente, né? E Renato Russo, né, que tem uma história. E eu né? te falo, a pessoa mais importante da minha vida hoje é a Marizan Fontinelli. Ah, sim, vamos falar disso aí. Você citou meu nome, né, no lançamento do meu álbum lá no Conic. Você falou que tem uma surpresa, né? Qual é a novidade, né? O Bochicho. Olha, o Bochicho chegou na capital. Eu falo pra você que eu tô me sentindo tão feliz que eu tô compondo um dos casais mais bonitos do underground. A Marizan Fontinelli estava entrevistando você e aí ela acabou me entrevistando. Nós fomos cobrir o movimento contra a privatização do CAV. Descobrimos que eram vizinhos e saímos para tomar um açaí. É esse o preâmbulo de uma grande paixão, cara. Isso é importante, muito bacana. Marizan também é uma grande artista, uma grande produtora, sempre envolvida nos movimentos culturais da cidade. E depois você vai conhecer essa figura também, porque ela realmente faz a diferença. E você que está aqui conhecendo um pouco da vida do Mário Pacheco, você vai ver como é importante você participar disso, porque você é jovem, você entrar nesse mundo, né, da arte, da cultura, você vai ver como é que é. É difícil, mas vale a pena. Eu vou te dar uma. Dizem que o mundo pertence aos mendigos. E eu digo que a arte atrai o amor. Agora, 10 de abril, eu completo 40 anos de produção cultural ininterrupta. Aqui, e aqui na chácara. A live será com a banda Deus Preto. Magu, 40 anos é 1982. Eu comecei o fanzine em abril, meu pai comprou a chácara aqui em 1982. Então a história do meu movimento cultural, tudo que eu faço foi feito aqui nessas paredes, que era assim como um bunker. Então quer dizer que aqui era onde eu acessava as ideias, onde eu tinha espaço. E aí a gente começa uma casa com a arte do João de Barro, do pedreiro, aí a gente vai evoluindo, procura a companheira, procura os filhos. Tudo tem uma época, cara, incrível. Você tem a época de ser pai, e aí eu sempre quis estar cercado por amigos, e aí a gente começou com muita luta. Então quer dizer, todo mundo começou, mas olha, eles foram aonde eles poderiam ir, mas eles nunca deixaram de estar presente aqui comigo. Então eu sou muito fiel àquele núcleo que sempre esteve aqui comigo. As pessoas como a banda Ser, que é um presente, como a minha banda, a Rock Brasília, como a banda Heaven and Hell. Então quer dizer que a gente, culturalmente, a gente é forte. A gente une o entorno com a RD, a gente une Taguatinga com o movimento punk lá, a gente une Samambaia, Recanto das Emas. Então eu te falo, a gente é uma grande família. A pandemia, ela teve um aspecto positivo, porque deixou todo mundo no barco da amargura, cara. E quem sobreviveu está fazendo o movimento de forma coletiva. Legal. E agora vamos entrar em outro tema, assim, pra gente, né? Os livros, né? Você escreveu vários. Olha, os livros, eu sou tipo assim, uma metamorfose ambulante, cara. Porque o papo é o seguinte, eu fiz a biografia do Arnaldo Batista, é um livro que, Balada do Louco, é um livro que vai entre 600 a R$1.000, sem chance de ser reeditado. Aí eu caí numa ficção chamada Aventura Sem Dublê. Se eu tivesse grana para ter comprado mais um livro lançado por uma editora, hoje eu poderia estar assim, na academia de letras. É verdade. Não, cara, mas eu te falo, eu fui fazer site, né? Eu fui fazer um CD, que não vem ao caso aqui da gente falar do CD agora. E aí eu estava longe do livro, só que o mundo das gráficas floresceram, a diagramação ficou mais real e o papel mais caro. Foi quando eu voltei com o apocalíptico 10.000 dias de rock. Aí o negócio foi tão bem recebido, porque as pessoas do Rock Brasília não tinham uma literatura que as deixasse em dúvida, conforme as balelas que eles leram nos livros oficiais.
Então o meu livro já pegava essa contramão de não ter muito assim apegado à verdade que é dita pelos outros. Então 10 mil dias de rock é um livro que vai na contramão. 10 mil dias de rock era um projeto de a cada 4 anos está fazendo um livro. Aí eu pensei assim, qual é a coisa mais, o sintoma que mais ataca a gente? O negócio do coisa de fã. Qualquer coisa que é fora de órbita, que não é classificado, o cara é coisa de fã. É uma coisa que eu tirei do Irlan Rocha Lima. Quando o cara era um absurdo, na matéria dele, ele lançava um quadradinho assim, coisa de fã. Aí eu coloquei o coisa de fã. E é muito legal que o coisa de fã está fazendo 4 anos agora. Agora que ele está passando a ser entendido, agora que as pessoas estão prestando atenção na própria história. Então eu nunca quis cobrir a história do Oasis, dos Rolling Stones. Eu sempre vi no vizinho ali o potencial de uma história. Isso me levou a escrever no Jornal do Guará. Inclusive eu estou com um débito com o editor do Jornal do Guará, mas eu tenho um assunto... Ele é colunista do... Eu tenho um assunto sobre... Mário Pacheco, colunista do jornal. Eu tenho um assunto sobre o Parque Ecológico Ezequias Herger. Aí eu mandei para os ecochatos, aí as perguntas eram tão perniciosas, que uma era assim, a nascente do Córrego Guará está poluída. Mas não me responderam. Não responderam. É incrível, é isso aí. Olha... Você conheceu aqui um pouquinho da vida desse camarada aqui, um cara que tem um coração imenso, é um cara que faz Brasília ficar mais bonita, o espetáculo nunca parou aqui dentro da chácara dele aqui, quando não é nesse cantinho que nós estamos aqui, ali na churrasqueira, e o grande que é lá no quintal, né? Sempre na frente do palco tem uma fogueira acesa, então a galera fica à vontade. E atrás um córregozinho, né, que é o córrego aqui do Guará, então é muito importante. Mário Pacheco, dá um alô aí, final. Olha, eu digo a vocês que não faça guerra, faça amor. Queremos paz. Queremos paz. Agora, no próximo mês, você vai conhecer mais outra personalidade da nossa amada Brasília, viu? Brasília no coração.